Oi, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar de onde vem a vaca magra. Você já deve ter ouvido essa expressão. É uma expressão bastante comum aqui no Brasil e em muitos lugares as pessoas usam a expressão para indicar quando as coisas não vão bem, né? Então as pessoas dizem, nós estamos no período das vacas magras. De onde vem essa expressão? Essa expressão, como muitas outras que nós encontramos na nossa cultura, como tem uma outra também que é assim, bicho de sete cabeças. Essas expressões, elas foram tiradas, pelo menos essas duas, foram tiradas da Bíblia Sagrada. E a expressão que nós queremos comentar hoje, que é a vaca magra, ela foi extraída da Bíblia, do livro de Gênesis, no capítulo 40 e 41. Você pode pegar a sua Bíblia e ler ela integralmente. Mas aí eu queria comentar um pouco sobre essa história e o que a gente pode aprender para o mundo dos investimentos. Olha só, acontece que havia um escravo e esse escravo estava preso, um escravo hebreu estava preso no Egito. E lá na prisão haviam duas outras pessoas que foram presas: o padeiro do rei e o copeiro do rei. Naquele tempo, o copeiro ele era responsável por servir os vinhos, as bebidas do rei, né? O padeiro preparava o seu pão. Os dois tiveram sonhos e eles estavam preocupados. Eles tiveram um sonho na mesma noite e eles estavam preocupados em saber o significado dos sonhos. José encontrou com eles, era o nome do escravo hebreu, José. José ouviu o sonho deles e disse para os dois o significado dos sonhos. E disse para um deles: Olha, tudo vai dar certo com você, você é o copeiro do rei, vai voltar a servir o vinho na mão do rei. Quando você chegar lá, lembre-se de mim. Mas passou-se 3 dias, o copeiro do rei foi reintegrado ao seu posto, o padeiro foi morto, conforme a interpretação que José tinha dado para o sonho de ambos. E aí passou-se vários meses, né, 2 anos, até que Faraó mesmo teve um sonho. O sonho do Faraó era o seguinte: ele via sair de dentro do Nilo 7 vacas gordas, vistosas, bonitas. E depois saíam 7 vacas magras. E as 7 vacas magras, de aspecto tão feio como nunca tinha sido visto naquele tempo. Então, vacas realmente magras de fome. E essas 7 vacas devoravam as vacas gordas que tinham saído primeiro. E aí o rei desperta do sono assustado, pouco depois ele volta a dormir. E aí ele sonha de novo. No sonho dele, ele vê nascer de um pé, de uma árvorezinha, né, daquelas plantações de milho, 7 espigas cheias, muito bonitas e vistosas. E depois nasceram 7 espigas mirradas, né, 7 espigas feias, né, mal crescidas, doentes. E aí, 7 espigas secas. E essas 7 espigas comem as 7 espigas gordas. Isso é um programa de trava-língua, né? E aí, muito bem, o que acontece? Em ambos os casos, as vacas magras e as espigas mirradas comem as vacas gordas e as espigas bonitas. E o que acontece é que após consumi-las, nada muda nas espigas e nas vacas que são magras e mirradas. E aí, Faraó conta esse sonho para José. E José diz para ele o seguinte: Olha, os dois sonhos são o mesmo sonho. As 7 vacas e as 7 espigas são 7 anos. Você vai ter 7 anos de fartura e prosperidade e 7 anos de fome e de miséria. Nada vai produzir durante esses 7 anos. Deus te fez saber o que vai acontecer no futuro. Então você faz o seguinte: você coloca administradores na terra do Egito, procure um homem sábio, entendido, que seja capaz de acumular durante os anos de fartura aquilo que é necessário para você viver nos anos de fome. Então separe de tudo aquilo que produzir, 1/5 de tudo que for produzido na terra, de todos os frutos das árvores, de todas as plantações do reino, de tudo, separe 1/5 e coloque alguém para administrar isso, para que a gente não morra nos anos de fome que vão se seguir.
E aí acontece que Faraó e os seus oficiais entendem aquele conselho como sendo uma coisa boa. E aí eles tomam uma decisão, olha, vamos acatar o que foi sugerido aqui. De fato, isso é muito lógico, tem muito sentido fazer isso. Mas quem vai ficar à frente disso? E no momento José então é chamado pelo faraó e o faraó diz para ele, olha, porque tu teve essa sabedoria, não há ninguém na terra tão sábio como tu. Tu vai cuidar disso. E a história nos conta que durante os anos de fartura, José acumulou aquilo que podia, um quinto de tudo, né, 20%, e durante o ano de fome, todos procuravam ao faraó para pedir comida. E faraó só tinha o trabalho de dizer assim, ó, vão até José, falem com José. E José, então, forneceu alimentos não apenas aos egípcios, mas todas as nações em redor que procuravam o Egito em troca de comida, né, em busca de comida. E o que há de interessante nesse sonho para o mundo dos investimentos, para a nossa vida pessoal? Se você prestar atenção, a vida do ser humano ela é composta por etapas. E existe uma fase da vida do ser humano que é como as 7 vacas gordas. As 7 vacas gordas são um período de grande prosperidade que todo mundo tem na vida em algum momento. Quando a nossa força de produzir, quando a nossa capacidade produtiva está no ponto mais alto, nós vivemos o tempo mais próspero. E aí a gente usa os nossos recursos. É verdade que isso pode não acontecer na vida de todo mundo, é apenas uma regra geral, né? Uma regra de aplicação geral. Certamente, no começo da vida, nos primeiros anos da vida, em que a gente começa a trabalhar, os primeiros anos de atividade produtiva, a gente está produzindo na capacidade máxima, né? A gente tem muita força, pode até não ter conhecimento sobre aquela área, mas a gente tem muita força para produzir. E aí esse é um período de grande prosperidade, em que a gente consegue construir a vida, o patrimônio, adquirir as coisas que são importantes, e esse período se segue. Depois dele vem um outro período, como o período das vacas magras da história que nós vimos aqui na Bíblia. As vacas magras aparecem de tal maneira que é como se os anos anteriores não tivessem existido. Ou seja, tem um período na nossa vida em que a nossa capacidade de produzir se torna menor e a gente então passa a viver como se se os primeiros períodos não tivessem existido. Então, a nossa capacidade de produzir, ela diminui de tal maneira que é como se a gente nunca tivesse tido capacidade de produzir. É verdade que aqui eu estou fazendo uma aplicação do que o texto bíblico conta. Eu acredito que esse evento, no capítulo 40 e 41 de Gênesis, é literal e de fato aconteceu na história do Egito e na história da família de José, que se envolveu depois nesse evento, como mostram os capítulos seguintes de Gênesis. E aí dele eu estou querendo tirar uma aplicação para hoje. Eu não estou querendo dizer que aquilo lá era uma parábola e não tem nenhum significado literal. Não, não é esse o objetivo, certo? E aí o que a gente aprende disso? Se na nossa vida existem os anos da vaca gorda e os anos da vaca magra, e os anos da vaca magra são tão graves a ponto de fazer esquecer o período das vacas gordas, o conselho de José se aplica para nós também. Durante o período em que a nossa capacidade de produzir é alta, no período em que nós temos força, vigor para produzir o que a gente deseja produzir, nós deveríamos fazer como José aconselhou. Nós deveríamos separar uma parte daquilo que a gente produz para ser usado no período em que a gente não vai poder produzir. Então, o conselho de José serve para todos nós. José sugeriu que no período da vaca gorda a gente separasse 20% para que isso fosse usado no período da vaca magra. O ideal de José seria 20% de nossos rendimentos serem acumulados durante o período de prosperidade, para que no período de fome, no período de baixa produtividade, a gente também pudesse viver. Esse conselho é um conselho muito útil, apesar de ser um pouco difícil de implementar. Provavelmente, quando a gente toma conhecimento disso, a gente já fez compromisso com várias coisas, né? Com vários objetivos de longo prazo, muitas vezes. E aí a gente se pega numa situação em que, 20% eu não tenho condições. Mas eu acho que o principal é a gente atender ao conselho de separar uma reserva no período da vaca gorda para quando chegar a vaca magra a gente não estar totalmente desprevenido.
A gente pode começar, então, com qualquer valor que você tenha disponível no momento. Eu acho muito pouco provável que alguém não possa reservar um valor correspondente, sei lá, a 3, 4, 5 reais, 10 ou 20, 30, 50 reais. Desde que a pessoa tenha renda, essa não é uma meta tão difícil. E aí, se você começar com 1%, com 0,5%, com 0,25% da sua renda, o principal é você começar e se manter efetivo nisso, fazendo os seus aportes mensais nos investimentos de sua preferência. Porque na medida do tempo, você tanto vai desenvolver a habilidade de investir, vai conhecer mais sobre o mundo dos investimentos, como também vai se acostumar a fazer esses aportes mensais. E aí vai chegar um momento em que você vai poder sair da posição inicial até alcançar posições melhores, mais próximos do alvo que José disse. Se você é solteiro e não tem compromisso de longo prazo, se você tem renda e não tem ainda uma família para sustentar, não tem esposa, não tem filhos, não tem... Se você é sozinho e muitas vezes mora na casa dos pais, mesmo a comida que come ou a casa que mora você não paga, você não teria desculpa para não começar a fazer isso agora, entendeu? Porque é esse o período em que você vai estar mais descompromissado, provavelmente, na sua vida. Então, se você não tem compromisso de longo prazo, comece hoje. Siga o conselho de José. E assim como o Egito escapou da fome, você vai poder ter um futuro melhor para você e para sua família também, que você não vai ficar solteiro provavelmente a vida toda. Pode até ser que seja, mas e se esse for o caso, você vai garantir um futuro melhor para você, ok? Então é isso. O conselho de José serve para todos nós hoje. Você pode não ter condições de começar agora exatamente como ele falou, mas você pode começar com alguma coisa. E seja lá a forma de você começar, seja lá as dificuldades que você tenha para começar, apenas comece, porque as coisas vão se resolver no futuro. Na medida em que você continuar fazendo e que isso criar um hábito, você vai desenvolver formas novas de planejar os seus investimentos e de encontrar um caminho para você alcançar os seus objetivos e as suas metas. É isso aí. Tenha um ano cheio da graça de Deus. Nós estamos em janeiro ainda. Que a história de José possa inspirar você. Valeu!